Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora você vai estar vendo aí nosso vídeo, mas o que importa é que nós estamos aqui com mais uma aula do nosso curso técnico em aquicultura da componente Administração e Elaboração de Projetos em Aquicultura. Vamos continuar, pessoal, com o nosso tópico 1, que é a Introdução e Elaboração de Projetos Aquícolas. Na aula passada, nós estávamos discutindo sobre a questão do planejamento. Vimos uma série de vídeos que falavam sobre planejamento estratégico e tudo mais. E agora nós vamos ver algumas facetas mais específicas da questão do planejamento em si, tá? Então, o planejamento, como nós vimos na aula passada, é a base da administração, envolve escolhas de estratégias a serem utilizadas para atingir as metas de produção, né, e comercialização do nosso empreendimento. Então, é interessante que se tenha o estabelecimento das restrições, ou seja, algumas especificações, tá? Dentro das quais a empresa vai operar. Tá? Então você tem que entender bem do que você está fazendo para poder fazer um bom planejamento do seu projeto. Tá? E o primeiro passo, as especificações, vai ser o primeiro passo do nosso projeto. Então, nesse sentido, tá? O que é que nós iremos fazer? Nós iremos decidir primeiro o que deve ser feito, depois como e quando deve ser feito e por último quem será o responsável pela realização de cada etapa do trabalho. Então, se você vai construir, por exemplo, uma fazenda, você tem que ter um cronograma, né? Tem que fazer o planejamento de todo o cronograma executivo das suas obras. Se você já vai fazer um arrendamento, a fazenda já está pronta, você também tem que ter um planejamento de quais são as atividades que deverão ser realizadas. Então, o que deve ser feito, como e quando deve ser feito e quem vai ser o responsável. Essa parte de nomear o responsável é muito importante, porque você pode mais na frente, como a gente vai ver, fazer o controle do processo produtivo e verificar se o andamento do que você planejou, né, se a execução das atividades que você fez o planejamento, se elas estão seguindo, por exemplo, na velocidade desejada. E caso não esteja indo, como você já determinou quem é o responsável por cada uma dessas atividades, você muito facilmente vai lá e detecta quem é a pessoa ou qual é o processo que está atrasando aí a implementação da sua obra. Tá? Então, essa sequência é uma importante ferramenta para a elaboração do que nós vamos ver mais à frente, que é o nosso plano de negócio. Tá? Então, o planejamento ele é um pré-requisito para se efetuar as outras funções que nós vamos ver nas próximas aulas da administração, que é a implementação e o controle do processo produtivo. Então, planejamento, pessoal, ele serve para que o administrador ele quantifique, tá, a necessidade de recursos técnicos, financeiros e humanos para que o empreendimento seja implementado e alcance suas metas que nós definimos lá no início dessa nossa aula, né? Então nós vimos primeiro a definição de objetivos e metas, e estamos agora passando para a parte de planejamento. Então nós vamos nos perguntar, né? Para dentro dessa nossa fazenda de camarão hipotética que nós estamos montando, que vamos trabalhar com densidade de estocagem de 20 camarões por metro, nós vamos nos perguntar, vai haver a necessidade de aeradores? Sim ou não? E a resposta quem vai dar é você, que já fez aí a disciplina de cassinicultura e que sabe que uma densidade de 20 camarões por metro, dependendo da biomassa que você vai tirar do seu peso final, e nós vamos trabalhar com 12 gramas nesse nosso exemplo aqui, muitas vezes você pode trabalhar sem aeração ou com pouca aeração por conta de uma baixa biomassa dentro do seu viveiro. Conforme você vai aumentando aí a sua biomassa, vai aumentando a necessidade de aeração. Preciso comprar equipamentos de qualidade de água? E aí? Precisa ou não precisa? Provavelmente sim, pelo menos um oxímetro, um refratômetro, um salinômetro, né, um pHmetro, para verificar aí os seus principais parâmetros de qualidade de água, um termômetro pelo menos, né, um discozinho de seca. Então a gente começa a falar de equipamento e começa a surgir aí a demanda. E no planejamento é que você vai determinar o que você vai precisar, tá? Dependendo de quem? Da sua densidade de estocagem e do seu peso médio final de despesca. Tá? Número de arraçoadores. Quantos arraçoadores eu vou precisar para a minha fazenda? Lembrando que nós vamos ter 10 viveiros de 2 hectares.
Muitas vezes nós trabalhamos aí com um arraçoador para cada 5 hectares, né? Então, digamos aí que um arraçoador consiga pegar aí 2 a 3 viveiros, né? Então você já vai dimensionar a quantidade de funcionários que você vai ter. Troca de água, quanto e qual o dimensionamento da minha bomba, né? Então a partir dos seus cálculos da necessidade de troca de água, vai determinar dentro do seu planejamento, né, a projeção de que tipo de bomba você vai comprar. E qual a importância disso? Dimensionamento da questão financeira, dimensionamento mais na frente do consumo de energia da sua fazenda. Nós vamos ver também se vai ser necessário a contratação de um técnico ou de um engenheiro. Então muitas vezes fazendas pequenas fazem uso somente do técnico. Já fazendas maiores, geralmente observa-se que tem, além dos técnicos de área, tem um engenheiro responsável também pela empresa, tá? Agora sim, pessoal, vou ser bem sincero, tem muito engenheiro que sabe muito menos do que técnico, tá certo? Assim como tem muito técnico que não chega nem perto do engenheiro. Então a questão é a seguinte, qual a mão de obra qualificada você vai contratar para a sua fazenda dentro do dimensionamento do seu projeto, tá? Quanto vai ser necessário, por exemplo, de capital de giro? De onde é que eu vou extrair essa informação? Lá no final desse nosso curso, a gente vai aprender a calcular custo de produção e determinar os principais custos, por exemplo, dentro da cassinicultura. E lá nós vamos ver qual vai ser a demanda, por exemplo, por capital de giro. Ou seja, quanto de dinheiro para rodar dentro da minha fazenda eu preciso para comprar ração, para comprar pós-lava, para pagar os meus custos fixos, que nós vamos ver. Então, tudo isso você vai ter que fazer aonde? Dentro do seu planejamento, tá? Quantas bandejas, por exemplo, né? Bandejas de arraçoamento, quantas bandejas eu vou comprar? Essa resposta vai estar diretamente ligada à sua necessidade de estocagem. Então vejam só, dentro do planejamento, quantos questionamentos nós vamos nos fazer e nós teremos que responder esses questionamentos para conseguir fazer um bom planejamento aí das nossas necessidades, tá? Da parte técnica, da parte financeira, de insumos, ou seja, e um outro tanto aí de informação que a gente vai ter que nos perguntar para conseguir chegar e fazer um bom planejamento aí do nosso projeto. O importante também, pessoal, é falar que as ações não planejadas, elas prejudicam o andamento, o adequado controle, na verdade, a identificação e a correção dos imprevistos. Então, lembrados do porquinho rosa lá? Quantas ações ele teve sem planejamento? Deu no que deu, não conseguiu o biscoito, né? Nós vamos ter, pessoal, que 2 instrumentos básicos usados no processo de planejamento são o estudo de viabilidade econômica e a definição dos procedimentos técnicos do empreendimento, tá? Vou começar igual a caranguejo, de trás para frente não, de lado para o outro. Vamos falar sobre os procedimentos técnicos. Os procedimentos técnicos é um manual que você, administrador, né, e gerente da fazenda, você vai montar para que os seus funcionários o tenham em mãos e entendam todo o processo produtivo. Eu gosto muito de citar uma empresa bacana do setor de cassinicultura, que é a MCR. A MCR, quando o camarão explodiu aqui no Nordeste, eu acho que foi a maior empresa de camarão, de elaboração de projetos e gestão de projetos, e eles tinham, não sei, vou dar um chute por baixo aí, talvez aí umas 40 a 50 fazendas sobre a gestão deles. E o procedimento era padronizado, ou seja, era um procedimento padrão, seja na fazenda que era aqui no Pernambuco, seja na fazenda que era lá no Piauí, o procedimento padrão era igual para todo mundo, obviamente respeitando as peculiaridades de cada fazenda. E como era feito isso? Existia um manual, por exemplo, povoamento do berçário. Você vai seguir assim, assim assado, você vai fazer isso, isso e isso, bem especificado. Retirada da pós-lava do berçário para o povoamento de viveiro, como é que deve ser feito? Então tinha todas as especificações. A aclimatação deve ser dessa forma, só vai retirar do transfiche o juvenil se tiver uma diferença máxima, por exemplo, de temperatura de meio grau, acima disso aguarda um pouco mais, continua a trocar água, enfim, são detalhes técnicos da sua fazenda que você tem que montar e deixar prontinho no manual. Para quê? Para quando o seu funcionário chegar, você entregar. Olha, está aqui o procedimento, dê uma lida, e mesmo quando você trocar, por exemplo, a sua gerência, você entrega para um novo gerente, ele vai entender como é que funciona a sua fazenda.
Entenderam? O outro ponto que nós vimos é o estudo de viabilidade econômica. Esse daí, ele é mais cabeludo, porque envolve a parte financeira e ele vai envolver o quê? Projeção, tá? De custos e receitas. Então, projeção de custos, ele vai ser mais difícil que a projeção de receita. A receita você faz um levantamento histórico do produto que você está vendendo, por exemplo, camarão, e você vai ter uma informação bem razoável. Agora, a projeção de custo vai depender demais da região onde você vai estar e vai depender também de quem? Do tipo de projeto que você tem. O custo de produção para um sistema super intensivo de camarão é totalmente diferente para um custo de produção num sistema semi-intensivo. Concorda? Então, uma vez que você faz a projeção dos seus custos, das suas receitas, você vai fazer o que nós chamamos de análise de sensibilidade. Essa análise de sensibilidade, pessoal, é um exercício muito bacana e essencial. No que consta? Você vai, a partir dos seus custos, das suas receitas, fazer uma variação nesses dois dados. Primeiro, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos pegar nosso custo total e nós vamos elevar em 5% e nós vamos manter constante a nossa receita. Professor, por que por carga d'água iria acontecer um negócio desse? O custo aumenta e a receita continua constante. Um exemplo bem simples. A ração, que é o insumo mais caro dentro do custo de produção para sistemas semi-intensivos e até intensivos, sistemas super intensivos, a gente já tem uma modificação dessa realidade, mas vamos pegar um sistema nosso, 20 camarões por metro. A ração vai ser o item mais caro ainda. Então, quando o dólar aumenta, parte dos insumos são indexados em dólar, farinha de peixe inclusive, então a tendência da ração é subir. E atualmente, com esse negócio de pandemia, o dólar disparou e eu já observei 2 altas de ração no mesmo mês. Então, o meu custo subiu, mas o preço do camarão não se modificou. O comprador continua pagando a mesma coisa. Então, se o meu projeto for robusto o suficiente para suportar essa variação a mais, por exemplo, 5% do meu custo total e manutenção da minha receita, se nós tivermos aqui uma situação favorável de lucro maior ou igual a 0, isso é um bom indicativo. Mas parou aí a nossa análise de sensibilidade? Não. Nós vamos forçar um pouco mais o nosso projeto e vamos aumentar em 10% o nosso custo total e vamos manter constante a nossa receita. Se mesmo assim nós obtivermos aí um lucro maior ou igual a 0, isso é um bom sinal. Parou? Ainda não. Vamos agora mudar o cenário. Vamos manter constante o custo total e vamos imaginar que houve uma queda de 5% nas minhas receitas. Como é isso, professor? Dê um exemplo. Vamos imaginar que está correndo bem, o preço da ração tranquilo e tal, só que de uma hora para outra iniciou aí uma entrada de mercado de um outro produto concorrente. Por exemplo, camarão lá da Lagoa dos Patos. Então os pescadores começaram a capturar bastante camarão de forma artesanal, de custo muito baixo, e colocou esse camarão no mercado. Então ele compete com o camarão de viveiro, e aí o comprador muitas vezes, em vez de comprar o camarão de viveiro, vai para aquele camarãozinho ali da Lagoa dos Patos com um custo menor. E aí o que é que acontece? Você acaba, produtor, tendo que descer também o preço do seu camarão. E aí, se você reduziu o preço do produto e a quantidade produzida continua a mesma, a sua receita vai diminuir, certo? E aí, se nessa situação, custo constante e receita menos 5% continuar tendo um lucro maior ou igual a 0, parabéns, o seu projeto tem robustez para segurar essas flutuações de mercado. Mas nós vamos fazer mais ainda uma outra análise. Nós vamos continuar mantendo o custo total constante e nós vamos diminuir em 10% as nossas receitas. Vamos supor que aí você teve, inclusive eu passei por essa situação, grandes chuvas aqui no Nordeste e algumas fazendas de camarão foram inundadas. Então a região de Pendências, aí, com mais de 1000 hectares de viveiro de camarão, foram inundadas e aquele camarão foi todo embora para o rio. E tinha a moçada pescando ali o camarão. O que é que aconteceu com o preço do camarão? Foi lá para baixo. Chegou no mercado uma grande quantidade de produto, tá certo? Produto barato, que aquele pescador não gastou 1 grama de ração para produzir o camarão, foi ali com a tarrafa e pegou o camarão e vendeu. Então, para eu conseguir vender meu camarão,
eu tenho que o quê? Baixar o meu preço para igualar com o preço daquele concorrente para conseguir isso com a minha produção. Então, se mesmo assim o seu projeto ainda apresentar lucro maior ou igual a zero, parabéns. Aí sim, você fez um belo estudo de análise de sensibilidade e viu que o seu projeto ele tem robustez o suficiente para aguentar essas flutuações de mercado, tanto mexendo nos custos quanto mexendo nas suas receitas. E aí nós vamos observar, pessoal, que basicamente o estudo de viabilidade econômica ele é feito com base em quê? Nós vimos que nós temos que definir nossos custos e receitas, né? Mas ele é feito com base em orçamentos e previsões baseadas em um fluxo de caixa, tá? O que é esse tal desse fluxo de caixa, tá? Que a gente chama de fluxo de caixa esperado no nosso projeto para o empreendimento. O fluxo de caixa, pessoal, ele é uma ferramenta que vai analisar a entrada e saída de recursos mês a mês, sendo muitas vezes feito anualmente ou para ciclos maiores, inclusive de 10 anos. Tá? E aí eu trago para vocês aqui um exemplo de um fluxo de caixa justamente dessa fazenda que nós estamos desenhando virtualmente. Uma fazenda de 10 viveiros de 2 hectares, ou seja, 20 hectares, trabalhando aí com 20 camarões por metro quadrado. Então, uma simulação bem rápida. Vamos supor que eu faça um povoamento de 2 viveiros por mês. Eu não vou povoar minha fazenda toda de uma vez só. Por quê? Porque vai chegar ao final do ciclo de cultivo que eu vou estar com 20 hectares comendo a máxima quantidade de ração. E aí meu custo vai estar elevadíssimo. Eu vou passar muito tempo sem receber nada e vou receber uma grande bolada para iniciar meu projeto de novo. Isso não é inteligente. É inteligente que você tenha uma rotatividade, tá, de produção em seus viveiros. Então vamos imaginar que nós vamos fazer o povoamento, tá, de 2 viveiros por mês. Tá um pouquinho apertado aqui, né? Então vou fazer o seguinte, para vocês observarem melhor, nós vamos direto lá para o Excel, ok? Melhorou um pouquinho mais. Então o que é que nós vamos fazer? A área de produção no primeiro mês aqui vai ser de 4 hectares, ou seja, vou povoar 2 viveiros. E aí eu já fiz uma continha que depois nós vamos aprender a fazer essas contas. Quanto eu vou gastar com PL, com as pós-lavras, quanto eu vou gastar com ração e quanto será meu custo fixo. No primeiro mês eu despesquei alguma coisa? Não. Então as minhas entradas ou receitas vão ser zero. Já as minhas saídas ou custos vai ser o que? R$19.128. No segundo mês eu vou povoar mais 2 viveiros e aí eles vão estar iniciando a sua alimentação. Só que eu já tenho 2 viveiros povoados no mês passado que já estão com um ritmo maior de consumo de ração. Então eu tenho aqui custo com pós-larva, povoei R$9.500 para 2 viveiros. A ração já estou gastando aí mais ou menos 8.000 e pouco. E o custo fixo, né, minha área já está um pouquinho maior, já vai para 15.600. Total das minhas entradas, vejam só aqui, ó, essa célula aqui é o somatório dessas aqui. Então nesse segundo mês o meu total de despesa vai ser quanto? 32.000 e tanto. E quanto eu vou lucrar não, receber receita nesse mês? Nada ainda, porque eu não despesquei nada. Então no final o lucro, né, que é tudo que entra menos tudo que sai, do primeiro mês ficou em negativo, no segundo mês já está em negativo em 32.600 e está acumulando. Então veja só, no final do segundo mês eu já tenho esses 2 prejuízos, entre aspas, né, que na verdade é investimento, já se acumulando. Assim vai no terceiro mês e quando chega lá no 4º mês nós vamos fazer o povoamento, tá? Já estamos com 16 hectares povoados, 8 viveiros. No início do 5º mês nós faremos o povoamento da última parelha de viveiros nossa. E aí a gente vai chegar com um custo mais elevado, que eu vou ter viveiro recém-povoado, vou ter viveiro com 2 meses, vou ter viveiro com 3 meses, vou ter viveiro já com 4 meses de produção, consumindo bastante ração, gerando aí um custo de R$118.800. Só que nesse 5º mês, os meus 2 primeiros viveiros já vão ser despescados. E aí eu vou ter uma receita. Receita de quanto? 118.800. Perdão, naquela hora o custo foi 88.000. Então, 118.800 aqui
equivale a quem? A nossa primeira despesca. E aí quando eu tiro 118 mil dos 88 que eu gastei nesse mês, sobrou aí de lucro 30 mil e tanto. Professor, então beleza, esse mês eu já estou no lucro. Mas você tem que observar que você teve acúmulo de custos nos últimos 4 meses. 69 mil, mais 49, mais 32, mais 19. Então, a partir do 5º mês, nós vamos ter tanto entradas quanto saídas. E aí é quando você observa no seu fluxo de caixa como é que está o andamento do seu projeto. Enfim, turma, isso é mais para vocês observarem, tá? A gente tem um exemplo anual aqui de quanto ficou, né? Eu tive um total aqui de saídas da ordem de 867 mil. Tive um total de entradas ou receitas de 1.069.000, gerando ao final de um ano, aí sim, o lucro anual ficou em 202 mil. Tá? Repito, nós vamos aprender de onde estão vindo esses números. Tá? Vou dar uma piscadinha só para vocês verem aqui. Ó. Existe uma tabela de entrada de dados que a gente faz toda a simulação. Tempo de cultivo, preço da pós-larva, preço da ração, certo? Para poder chegar nesses dados aqui de entradas. Detalhe, pessoal, digamos que na sua fazenda você tenha, por exemplo, um carnaubal e você venda esse carnaubal para produção de palha, cera de carnaúba e tudo mais. Esse dinheiro que entra, ele vai entrar aqui, ó. Também você pode botar aqui, por exemplo, carnaúba. E aí, você vendeu, por exemplo, seu carnaubal aí por R$1.000, esse valor ele já vai entrar aqui, ó. Entrou nas entradas, tá certo? Sendo especificado aí como entrada, ok? Vamos voltar para o PowerPoint. Então, vocês deem uma olhada nessa planilha, se não entender, me chama aí que eu esclareço melhor. Mas ela é mais exemplificativa, para vocês entenderem o que é um fluxo de caixa, tá bom? Continuando no planejamento, pessoal, a gente vai observar que o desenvolvimento do fluxo de caixa que nós vimos, com estimativas de despesas e receitas anuais, tá? Para cada atividade do empreendimento, quando você tem empreendimento com múltiplas atividades, seja, por exemplo, larvicultura, levinagem, engorda, entre outras atividades, ele vai facilitar definir quais dessas atividades elas são mais atrativas e qual a necessidade de capital para aquisição de equipamentos. Por exemplo, aeradores, bombas, veículos, redes de despesca, enfim, tudo que está ligado à atividade, tá? E o fluxo de caixa também, ele serve para definir a necessidade dos insumos que serão utilizados. Ração, alevina, energia, enfim. Vamos voltar ali na planilha que eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Quando eu coloco aqui, por exemplo, custo fixo, tá? A gente elencou aqui para facilitar apenas 3 custos: pós-lava, ração e custo fixo. Mas dentro desse custo fixo aqui você tem inúmeros custos. Esse custo fixo todinho vem de uma planilha só. Então quem são esses custos fixos que você tem? Depreciação de equipamentos, energia elétrica, pagamento de folha de pagamento, energia elétrica, enfim, uma série de custos que você vai detalhar. Então quando você faz esse fluxo de caixa mais detalhadamente, você vai ter a estimativa da necessidade de cada um dessas fontes de custo, tá bom? Então, para a gente pegar um exemplo assim bem palpável para vocês entenderem, vamos ver o fluxo de caixa, observar fluxo de caixa de cada atividade versus o fluxo de caixa geral de uma empresa. Então, trago para vocês aqui um exemplo de um grupo que trabalha com diversos elos da cadeia produtiva da tilapicultura. Então, uma grande empresa que ela tem engorda de peixe, que ela tem uma larvicultura de tilápia, que ela faz a venda do peixe para o processamento, que ela faz a engorda e a venda desse peixe para pesqueiros, ou seja, pesca e pague, que eles têm também a produção desse peixe, que é peixe vivo, para venda diretamente em supermercados. A empresa possui também uma fábrica de ração e tem também a produção de peixe para o beneficiamento. Então, cada setor desse da empresa vai apresentar um diferente resultado financeiro. Então, vamos observar. A engorda,
ela tem dado separadamente um lucro de 17 mil por mês. Já a larvicultura tem dado um lucro negativo de 5 mil, ou seja, prejuízo. Por quê, professor? Não sei. Vai ver que de repente não está tendo a produção desejada, excesso de funcionários. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalhei para uma empresa, não vou dizer o nome da empresa aqui porque não vale a pena, mas a empresa é uma empresa muito grande, de ramo de bebidas e produção de cana-de-açúcar, enfim. E eles começaram a trabalhar com a parte de lapicultura. E eles montaram lá no Ceará um dos maiores laboratórios de produção de pós-larva de alevino de tilápia. A estimativa era de produzir 8 milhões de alevinos mês. Eles não estavam conseguindo produzir 1 milhão, ou seja, 1/8 da produção desejada. Vocês acham que eles estavam tendo lucro ou prejuízo? Certamente era prejuízo. Eu trabalhava como gerente de produção da engorda, o meu setor estava produzindo bem. O chapa lá da larvicultura é que estava marcando bobeira, tá? Então, nessa empresa virtual que nós estamos comentando, não essa que eu trabalhei, digamos que existe a venda processada, ou seja, eles mesmos faziam o processamento, tá? Um pré-processamento. Por exemplo, pegava a tilápia, filetava, colocava em caixinha, em embalagem a vácuo e vendia no mercado, junto com, por exemplo, bolinha de peixe oriunda da carne mecanicamente separada da tilápia, né? E vamos dizer que faziam também uma curtição do couro da tilápia e vendiam, por exemplo, bolsa feita de couro de tilápia. Tudo isso do processamento. Esse setor ia bem, os caras estavam tirando 7 mil por mês, né? Já o peixe produzido na engorda para ser vendido em pesqueira, em pesca e pague, estava tendo um resultado muito baixo, negativo de 2 mil reais por mês. Quais os motivos? Novamente, eu não sei especificar. Um exemplo para você. Digamos que no transporte, boa parte do peixe morria e aí esse peixe era descartado. A mesma coisa acontecia, por exemplo, com o peixe vivo, que era vendido nos supermercados. Estava tendo, em vez de dar um lucro positivo, estava dando um lucro negativo, ou seja, prejuízo de 3 mil reais por mês. Por quê? Vamos supor que, por exemplo, a rota de distribuição desse pescado dentro da cidade era muito grande e o custo de entrega era muito alto e não estava compensando. A fábrica de ração, dando lucro de 30 mil por mês. Então o que é que acontece, pessoal? Se nós pegarmos aqui um geral e somarmos tudo isso aqui, nós vamos ver que o resultado final da empresa está bonito, está favorável, está dando quanto? 44 mil por mês. É um bom lucro, não é não? É. Mas se eu jogo todos os custos, todas as receitas dentro de um bolo só, eu nunca iria saber que a minha larvicultura ela está me dando prejuízo e que eu facilmente posso simplesmente chegar e cortar esse elo da cadeia produtiva. E aí é mais fácil eu comprar o alevino e ficar produzindo. Eu poderia muito bem deixar de vender o meu peixe vivo, o pesque pague, e direcionar minha venda toda para o frigorífico. Eu poderia muito bem deixar também de vender meu peixe vivo para o supermercado, uma dor de cabeça menos, e direcionar toda a minha produção para o beneficiamento, que é onde eu estou tendo maior lucro. Entendendo, pessoal, qual a importância de separar os custos, mesmo pertencendo à mesma empresa, de cada setor da empresa vai ter um fluxo de caixa diferenciado, tá bom? Ainda dentro do planejamento, nós vamos ver que na elaboração do fluxo de caixa, o administrador ele deverá estimar, tá? E nós já falamos sobre isso, o mais realista possível, tá? E aplicar uma certa margem de segurança. Então, quando você estiver fazendo seu projeto e vai definir, por exemplo, as suas receitas, você vai estimar, por exemplo, o preço de venda do seu camarão. Hoje o preço do camarão está sendo praticado, por exemplo, um camarão de 12 gramas a quase R$18 o quilo. Mas eu vou colocar no meu projeto R$18? Não. Eu vou colocar quanto? 17, 16. É uma margem de segurança. Eu não sei se mais na frente, quando eu estiver rodando, né, que eu estou na fase de planejar a minha fazenda, quando eu estiver rodando, se esse preço vai estar mais baixo, tá certo? Então, é interessante não estimar não apenas o preço do produto produzido, ou seja, o alevino, o peixe,
o camarão, a alga, o que for, mas também dos nossos insumos, tá? E qual é o principal insumo aí que a gente vai ter de peso de custo no nosso custo total? A ração. Então você vai lá, faz o levantamento atual das suas rações e coloca aí um ágio de 10, 15% do valor da ração quando você estiver elaborando aí o seu projeto, tá? E é necessário também, pessoal, fazer estimativa dos índices de produção, que nós vamos ver que são os índices zootécnicos. Quais são os principais índices zootécnicos? Nós vamos ver FCA, que nós já falamos o que é, né? Crescimento médio. Crescimento médio, ele vai estar diretamente ligado ao tempo de cultivo. Quem tem um crescimento alto vai ter um tempo de cultivo baixo. Quanto menor o tempo de cultivo, menor seu custo fixo. Diminuindo o custo fixo, diminui seu custo total, tá? Nós temos também aqui um outro item de extrema importância zootécnico, que é quem? A minha sobrevivência final. Então, quanto maior minha sobrevivência, maior minha biomassa. Isso aí vai impactar em quem? No meu custo? Não, nas minhas receitas, tá? Então esse jogo aí a gente tem que sempre ficar atento, tá? Então é importante salientar que o tempo de cada fase de produção ele vai envolver quem? Não apenas o primeiro dia que você botou o camarão no viveiro até o último dia que você botou o camarão dentro do viveiro, mas também aquela fase, né? Por exemplo, como nós vemos aqui, de preparação do solo. Então aquela preparação do solo do viveiro, calagem, asepsia, montagem de bandejas e tudo mais, aquele tempo ali ele tem que ser contabilizado, porque o arraçoador, apesar dele não estar trabalhando nesse momento com ração, mas ele está ganhando o salário dele, ele está desenvolvendo outras atividades. O seu engenheiro, o seu técnico, no final do mês ele vai estar recebendo salário também. Então a gente sempre fala, viveiro parado é viveiro gerando custo, tá? Ainda com relação ao fluxo de caixa, pessoal, dentro do planejamento, para vocês verem como essa ferramenta é importante, ele vai proporcionar informações a respeito, como nós já vimos, né, de entrada e saídas de dinheiro, né? Não apenas isso, essa é uma das características, tá? Durante o período de produção, auxiliando na previsão de quem? Da necessidade de capital e de obtenção de crédito futuro. Então vamos voltar rapidinho ali na nossa planilha do Excel, tá? Quando a gente observa a nossa planilha aqui, nós vamos observar que logo no primeiro mês de cara, nós vamos ter a necessidade de 19 mil e tanto. No segundo mês, fora os 19 que eu já gastei, mais 32. No terceiro mês, fora esses 50 e poucos mil que eu já gastei, eu vou precisar mais 49. 49 e tanto. Então eu já vou quase em 100 mil reais. E não entrou R$1 ainda na minha fazenda. Vamos supor que até o final do quarto mês eu vou estar aqui com 165 mil reais acumulado de custo. Se eu não tiver feito esse fluxo de caixa, eu posso chegar, tá, aqui ao final, né, e não perceber essa minha necessidade de capital. E numa situação dessa, uma vez que eu faço as minhas contas e vejo que eu não tenho esse dinheiro, eu vou correr para onde? Para o banco, para fazer a minha solicitação de um empréstimo, tá? E aí entra que o fluxo de caixa ele vai ser o item indispensável, tá? Indispensável para a elaboração do nosso projeto financeiro de financiamento junto à instituição financeira, os bancos. Por exemplo, o Banco do Nordeste. Quando você vai fazer a solicitação, além de todas as licenças ambientais e tudo mais, você tem que apresentar um projeto financeiro mostrando a viabilidade financeira do seu projeto. Um fluxozinho de caixa tipo aquele que eu mostrei para vocês, tá bom? A previsão de eventos futuros dentro do planejamento, tá? E a tomada de decisão fazem parte do nosso planejamento também. Então, em um empreendimento já em andamento, tanto as metas quanto o planejamento, eles estão constantemente sujeitos a algumas alterações. Então, um exemplo de quando nós iremos alterar, por exemplo, a nossa meta. Nós tínhamos estipulado a nossa meta em quanto? Lembram? Nós vamos trabalhar com produção de camarão de 12 gramas, tá?
de um crescimento médio, salvo engano, de 0,80 gramas por semana, tá? Um camarão de 12 gramas, crescimento médio de 0,80, você vai ter um tempo de cultivo aí em torno de 110 dias, tá? E aí eu posso alterar essa meta, por exemplo, e realizar uma despesca antecipada. Por conta de quem? De um baixo crescimento. Eu vou focar somente no camarão 12 gramas, por exemplo, numa situação como essa situação aqui, que nós temos um camarão com provavelmente NHP, uma enfermidade. Você tem uma grande desuniformidade dentro do seu viveiro. O camarão encruou, não sai do canto. Você vai levar 200 dias de cultivo para tirar um camarão de 12 gramas. Quando lá pelo 100º dia você já viu que esse é problema, nesse caso a gente vai mudar o tamanho do camarão que vai ser despescado para fazer uma minimização de custos, de danos, na verdade, porque o prejuízo ele já existe. Nós vamos tentar nesse momento fazer o que? Uma minimização, tá? O planejamento ele pode ser modificado também. E o exemplo seria qual? Redução do peso de despesca por modificação, por exemplo, de demanda e preço. Então você se programou para trabalhar com camarão de 12 gramas. Mas chegou um cara com um preço muito atrativo para o camarão de 7 gramas. Você vai dizer, não, eu não quero ganhar mais dinheiro com camarão de 7, eu vou produzir camarão de 12 gramas. É isso? Você pode até fazer isso, mas você estará sendo burro e vai estar o quê? Deixando de otimizar o seu lucro, tá? Então lembrados daquelas perguntas que nós fizemos, quem é mais lucrativo? O peixe de 1 kg ou o peixe de 300 gramas? Então, isso foi uma situação real. E aí a fazenda que tinha planejado produzir peixe grande pode se modificar, né, modificar seu planejamento para produzir o peixe pequeno, uma vez que após as contas foi verificado que o lucro é muito maior se você trabalhar com o peixe pequeno. Sempre isso vai acontecer? Não, pessoal. Isso vai acontecer, vocês serão expostos a essas situações e a sua tomada de decisão vai estar pautada em quê? Nas contas que você vai fazer, tá? As mudanças do planejamento das metas se devem ao fato de que sempre, pessoal, há um risco de erro nas previsões, assim como as necessidades de ajustar certas metas em função de alguns fatores. E quais são esses? Por exemplo, novas oportunidades de preço, né? Vide esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Alguém ofereceu um preço muito melhor, por exemplo, para um camarão pequeno, ou mesmo para um camarão maior, você passa a produzir um camarão maior. Segundo, alguns imprevistos, por exemplo, aparecimento de surto de doenças, como é o caso da IMNV e a mancha branca. A gente vê aqui um camarão com mancha branca. A mancha branca, pessoal, quando ela se estabelece no viveiro, não importa a idade do camarão, nem o peso que ele está, ela mata. E se você não despescar urgentemente em 2 dias, você perde a sua produção toda. Então, não foi uma nem 2 vezes que eu vi nos grupos aí de mensagem, produtor oferecendo camarão de 4,5 gramas. Camarão 4,5 gramas é muito pequeno. Mas por que ele estava vendendo aquilo ali? Porque ele estava tendo surto de mancha branca. Então é melhor ganhar pouca coisa ou quase nada com camarão de 4,5 gramas do que deixar esse camarão dentro do viveiro para chegar a 12 gramas e não retirar nada. Eu conheço produtor que almejava tirar 5.000 quilos de camarão do viveiro, a mancha branca veio e ele não conseguiu tirar 50 quilos para fazer um jantar com a família. Então a enfermidade ela é severa e quando ela se estabelece, há a necessidade de mudar o seu planejamento, tá? Um outro exemplo também seria a entrada de produtos concorrentes. E aqui a gente tem uma imagem de um pescador da região lá da Lagoa dos Patos produzindo esse camarão que a gente observa aqui, tá? Nesse sambaqui. Então o pescador, quando ele inicia a pesca lá na região do sul, na Lagoa dos Patos, esse camarão pequeno ele chega muito barato no mercado, fazendo com que muitas vezes você tenha que modificar aí as suas estratégias de produção. E para finalizar o planejamento, pessoal, é importante dizer que mesmo havendo risco de erro, o planejamento ele não pode ser feito se as estimativas que nós comentamos, né, de custos, né, e de índices zootécnicos. E muito menos pode se menosprezar a fase de planejamento na elaboração do seu projeto. E aí eu trago para vocês uma citação de Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: dê-me 6 horas para derrubar uma árvore
e passarei as 4 primeiras somente amolando o meu facão, ou seja, ele vai estar se planejando, ele vai estar se preparando para iniciar a atividade fim. Então, o planejamento é exatamente essa preparação, para que você consiga extrair o máximo do seu projeto aí que você está querendo implementar. Próxima aula, nós iremos continuar ainda no tópico 1, tá certo? Iniciando a fase de implementação na elaboração de nossos projetos aquícolas, tá bom? Então, tenham paciência, aguarda aí um pouquinho mais, que na próxima aula a gente continua falando sobre esse tópico tão interessante, tá bom? Um abraço a todos e até mais.